Era proteína de soja e albumina. Tinha albumina, verdade. E proteína de soja. Acho que a primeira versão de whey, eu não cheguei a ver o whey assim. A primeira versão que eu vi foi o Myoplex. Também vi o Myoplex. Meu replacement. Cara, você sabe que a primeira coisa que eu vi foi Era massa. o cúmulo da ostentação, aquela caixa com um monte de envelopinho. Não, caro pra diacho. Aquilo Vendia era. naquela loja na frente da Companhia Atlética do Shopping Morumbi. Caro pra diacho. Não, Sim. e tinha uma outra Body coisa Power. que era a coisa mais... A loja do Fabiano. A loja do isso aí. Fabiano, é verdade. Loja do Fabiano. Fabiano Rain, né? Fabiano Caro Rain. pra cacete o Myoplex. Não, Você tinha... batia e fica grosso, né? Um shake grosso. Nossa. Agora o Júlio vai lembrar, Substitui uma eu não vou refeição. lembrar. Júlio, tinha uma caixa de um negócio que era dos Estados Unidos, que era o conjunto de coisas que você tinha que tomar e que tinha o comprimido, o pacotinho, que era caro pra caralho. Era coisa assim, tipo, uma caixa era $400, assim. Era a coisa mais cara do mundo. Como é que era o nome desse negócio? Amino. Pack. Animal Pack. Não, tinha um Animal não Pack era Animal universal? Pack. Ele era uma ele caixa. vinha, pra você ter uma ideia, ele vinha até com um plicômetro, assim, mas de plástico pra medir. Eu não lembro o nome. Caro pra Era- caramba. Aí hoje ele não ia ser vendido nem ferrando. Porque aí você Sim. abria, tinha uma cápsula de vitamina E, Sim. uma cápsula de vitamina C, Parecia. um BCA Desse lá tamanho, dentro. cara, desse tamanho. Um BCA em tablete que você tinha que engolir, que Sim. atravessava a sua garganta. Uma moeda, né? Tinha um que era uma moeda. Tinha uma parecia. moeda ruim pra diacho, você tinha que Não, mastigar. cara, parecia uma bala toffee, cara. Você falou assim, meu, era- aquilo mata uma criança, você coitado, tentar tomar aquilo lá. A suplementação evoluiu Tinha Smilax, você lembra disso? Smilax, as gotinhas. Nossa, Você pegava que aumentava a testosterona. Exatamente isso. Victor. E eu lembro que os caras levavam, os caras que tinham grana lá em Marília, assim, tinha um cara Levava, de pingava debaixo da língua. Não, e aí você olhava, caralho, o cara tá tomando Smilax, velho, o cara vai ficar gigante, assim, a gente... Cara, e a minha maior decepção foi quando saíram os potes de massa, né? E a gente queria comprar os potes de massa que tinham um maior valor. Então eu queria, não, eu quero aquela ali que era 3.200. Isso, a gente ficava... Mas a procurando melhor número. era 600, cara. Na disposição. É muito engraçado. Teve uma época que eles perderam a noção dos números, aí já foram pra 13 mil, 15 Nossa! mil. Ué, aquela massa tinha Volt, Na massa Volt, Maciste, a massa Volt, meu amigo. 7.000. Tinha A uns massa- raios no aquela nos massa caras pegando. Volt era um saco de cimento, velho. Lá Que na era Mary só- Pollen. Lá na Mary Pollen do Henrique, lembra? Você O passava a Henrique massa ficava- corrida na Ô, Ele parede. explicava bem pra caramba. Pra lembra? caramba, O cara. bicho era técnico pra Paciente, explicar. cara. A massa Volt era soja e maltodestrina. Pesada. Você tomava... Era só soja e dano. A grande verdade é o seguinte: até hoje não existiu Ai, massa melhor do que a 3.200 anticatabólica da probiótica. É verdade. Aquela era massa, velho. Não, Só e que era era muito cara, meu. Não, e Não era dava uma pra comprar. delícia, Era né, uma cara? delícia, mas era muito cara, velho. Sim. Mas todo mundo que mirava na 3.200, mas não tinha grana pra comprar massa da probiótica. Aí a gente ia nas outras massas, feita de soja. Exato. É verdade, Tinha sempre cara. 2 potezinhos em cada loja. Era 2 potezinhos ali separados, lá em cima. Era o topo. Aí depois vinha as outras embaixo, a gente sempre pegava as outras. Não, e se eu te contar, um cara que treinava na área, que era meu amigo, um dia ele falou assim, calma que eu vou te dar 2 scoop. Aí ele trouxe num saquinho 2 scoop da massa. Da 3.200? Da 3.200 da Ah, probiótica. é. Cara, eu levei pra casa que nem uma relíquia, assim. Eu pegava uma colher de sopa contado, assim, misturava num copo de leite, eu tomava aquilo assim, nham, 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 nham. Sabe, tipo, quase lambia. Não E o desperdiçava primeiro nada, frasco de aminofull? Ô, a gente Nossa da época do Senhora. aminoácido líquido. Ô, Sim. Ô, quem aminoácido aqui líquido- media na tampinha? É óbvio, pra render mais, cara. Não dava pra tomar nos gole. O sonho era tipo abrir uma garrafa e blá 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 blá, blá virar, mas não dava. Não dava, cara. Não dava. Não dava, era muito E pensar caro. que o aminoácido líquido, a base dele era... Vinagre, aquela desgraça, né? Que é sabor cereja do campo. Cara, aquilo tinha gosto de vinagre, velho. Ruim pra diacho, Velho, né? que coisa ruim, cara. Ô, a gente evoluiu, né? Sim. Evoluímos muito. Porque aquilo lá, sem brincadeira, cara, era quase você. Você Cara, se bater, se você velho. pegar o aminoácido líquido, a base dele era colágeno. É verdade. Que não é uma proteína de alto valor biológico. Não. Ela não Não. é riquíssima em aminoácidos essenciais. Então evoluiu muito, cara. Hoje nós temos whey protein isolado, cara. Tem aí 8 gramas de BCA por dose. Verdade. Uma carga altíssima de aminoácidos essenciais. Uma solubilidade, você vai lá... Não, e como as pessoas entendem, né? Você vê que, por exemplo, hoje a gente usa para nutrição clínica em situações especiais. Tô te falando, minha mãe, ela atravessou o câncer bem, né? Por quê? Porque ela estava com a alimentação toda equilibrada e com suplementação de whey e creatina. Então ela estava segurando
Cara, não perdeu 1 quilo nas primeiras quimioterapias, que são as mais pesadas mesmo. A radioterapia também, que me surpreendeu. Eu achava que a quimio era pior. A rádio é uma judiação, mesmo? cara. É pior do que a quimio, velho. É muito ruim, cara. E ela teve... Porque ela Minha sócia tinha... fez 10 sessões de rádio. Então, ela tinha linfonodo paraórtico, então teve que fazer a rádio um pouquinho mais alta. Então, ela teve muito efeito na parte no estômago, né, cara? Então, ela se sentiu mal, teve náusea. Muita náusea, imagina. Cara, é foda. Eu com antibiótico tinha náusea. Imagina uma pessoa fazendo radioterapia, cara. E o que segurava era o whey bem gelado, ela tomava. E, era a única coisa que descia. Era um pedacinho de banana. Mas você imagina, foi um sufoco, cara. Mas nós acompanhamos o lançamento da creatina, né? Puta, é verdade. Nós acompanhamos a proibição da A creatina. proibição. Eu tive loja e eu vendi ali debaixo do balcão. Eu estava lá, cara. Eu estava lá, cara. Você tava nessa época, Julião? Tava. Ó, creatina e L-carnitina. Alguém chegava e falou assim, e aí, mano, tem uma creatina pra mim, velho. Não, peraí, mas cuidado, cara. Você não é polícia não, hein, cara. Você não vai me entregar. Não, garanto pra você que eu não sou polícia. Cara, tava assim, ó. Cara, a galera não acredita. Houve um período, pessoal, que creatina e L-carnitina era proibido. E se a polícia pegasse... 1998 e 99. Você ia preso. Sim. Ia preso. Preso de Ia verdade. preso. De Não verdade. tinha conversa, não, como se cara. estivesse vendendo hormônio esteroide. É. Crime contra a saúde pública. Crime contra a saúde pública, 16 anos de prisão. Inafiançável. É. Qual foi o seu crime? Vende creatina. Vende creatina. Vagabundo! Aí os caras Fui ficam até pego com com um medo. lote de creatina. Aí você chega no meio de todos os traficantes assim, aquele cara. Vixe, aquele cara mexe com creatina, velho. Deixa ele lá. Ixi, aquele é perigoso. Ele é deixa ele perigoso quieto. pra caralho. Mas nós acompanhamos essa época, cara. Foi uma revolução a creatina, né? Todo mundo queria, inclusive a indústria farmacêutica. Ela lutou com unhas e dentes pelo direito da Então, creatina. mas Né? que eu lembro Essa mais ou menos época da essa virada história. Foi isso, né, Julião? Tinha que perguntar pra alguém da Farmaco isso, porque que eu lembro da história foi que o cara que tentou... Foi uma empresa que tentou liberar a creatina e ela tentou liberar como medicamento, pra liberar mais rápido, em vez de liberar como suplemento alimentar. Só que para você liberar como medicamento, você tem que dar prova de eficiência e de segurança. As duas coisas, eficácia e segurança. Exato. Só que ela não é um medicamento. E aí o que aconteceu? Não cabe eficácia, cabe Não segurança. cabe, exatamente. E aí o que aconteceu? Os caras, não tem aqui a forma, que doença que ela trata? Pum, corta. E cortou, puft. Eles deram eles usaram um argumento, na época, o que eu lembro que falaram, para tratar a deficiência de creatina, que existe, né? E que faz a pessoa ter alterações cardíacas. É uma situação complicada, mas Complicada aí... e rara. E que é muito rara. Só que até aí, cara, é aquela coisa de tentar fazer no jeitinho. Foi tentar fazer no jeitinho, a Anvisa, peraí, pau, e cortou. E aí, pra conseguir fazer voltar, foi um quiprocó. Você sabe que nós estamos passando por uma falta de creatina muito grande, né? Yes. Porque não só pela questão da produção, que teve uma queda por conta da pandemia, mas pelo alto consumo de pacientes pós-pandemia. Você como médico, você inclusive dividiu a experiência da sua mãe. É comum o uso de creatina em pacientes pós algum tipo de doença rara ou Cara, pós-cirurgia, alguma coisa? Principalmente pós-Covid, eu uso para todos os pacientes. É mesmo? Todos. E estão dizendo que foi esse o principal problema, porque aumentou-se demais o consumo. Não é só que você consegue tratar coisas que são difíceis. Por exemplo, quando você entra em nutroterapêutica, né? E aí você vê quais são os as síndromes pós-Covid mais comuns e que você tem mais problema em relação à qualidade de vida. 55% dos pacientes desenvolvem aquela fadiga, aquela percepção de fadiga, né, constante. O que a creatina faz? A creatina ela tem ação sistêmica, só que a gente está acostumado a falar só da periférica, que é o quê? A concentração no músculo. Cara, a ação da central da creatina é sensacional. A ação central da creatina, ela melhora a cognição. Isso é estudo com idosos e são estudos de 2004 e 2006. Não estamos falando de coisa que inventaram agora. É mais de 10 anos, é quase 10 anos de estudo. Aliás, mais de 10 anos de estudo. E você tem ação de melhora da captação periférica de glicose. Né? A creatina ela tem um sinergismo com o receptor tipo GLUT4, que faz para colocar insulina e glicose para dentro da célula, que melhora muito o que é o metabolismo energético. Então, quando você pega um paciente num pós-doença,
que sabe, ele tá com a sensação da fadiga, mas também ele tem todo um enfraquecimento, e o Júlio pode estar aqui. Com certeza. Pô, a gente tava contigo lá no quarto, teve um dia, você foi levantar para ir no banheiro, que você parou e pensou de novo, você falou, será que eu vou? Ninguém faz ideia, ninguém não doente faz ideia do que é isso, porque se fizesse ideia do que é isso, pensava 2 vezes, mas dessa forma, cara, para todos os pacientes. Tem 2 coisas que o paciente pós-Covid, eu no consultório eu faço que é rotina. Uma delas é investigar a função cardiovascular, investigo mesmo, porque o vírus ele faz muita lesão endotelial. Segunda, é prescrever creatina. E ponto final, quando você fala assim, protocolo, e eu falo sempre para meus alunos, né, principalmente os de interligas, olha, não faz protocolo, faz metodologia, protocolo é copiar e corar. Eu assumo, eu tenho um protocolo, pós-Covid, avaliação cardiovascular, e eu faço prescrição de creatina. E só para ver que não é uma coisa que eu quero guardar como um segredo, porque medicina não cabe isso. Se você sabe uma coisa que ajuda mais gente, você divide. O que eu peço? Eletrocardiograma em repouso, teste de esteira, se você não consegue fazer uma ergospirometria, né? Um teste ergométrico e um ecodoppler. Só que eu não peço um ecodoppler qualquer, o que eu peço é um speckle tracking, que ele vê deformidade miocárdica, que ele vê trabalho miocárdico, né? Quem quiser saber mais sobre isso, segue a doutora Renata Castro, o doutor João Gifone, que é um pessoal que trabalha muito tempo com isso, que é o padrão que a gente usa para avaliar atleta de fisiculturismo.